E aí, meus amigos, todo mundo tranquilo, todo mundo bom? Semana tranquila, né? Tudo sossegado. Não é semana agora, né? Quinzena tranquila, né? Todo mundo sossegado. Feliz de estar aqui novamente com vocês. Continuando aí o nosso estudo Mediunidade, o que você precisa saber. Hoje o tema 41, que vai exclamar o seguinte: Vige, ele está espritado. Se você sentir solidão e não tiver mais motivos, não desista de você. No nosso estudo espírita desse vídeo, nós vamos falar sobre o mediunismo e a mediunidade, não é? O que é um e o que é outro. Ouçam aí. Sem o exame histórico do problema mediúnico, sem o conhecimento de suas raízes históricas, arriscam-se a confundir, como fazem os leigos, mediunismo e espiritismo, ou seja, o processo mediúnico de desenvolvimento espiritual do homem, com o espiritismo. Por outro lado, dificilmente compreenderão a aparente contradição existente no fato de ser o espiritismo, ao mesmo tempo, uma doutrina moderna e um processo histórico provindo das eras mais remotas da humanidade. J. Herculano Pires, em o livro O Espírito e o Tempo. A doutrina espírita, em sua codificação, define a mediunidade como uma condição natural e humana, não é? Onde todo mundo possui. Assim, ela recebe o nome correto. Quando a codificação conceitua que esse fenômeno se chama mediunidade, passa ao mesmo tempo a tratá-la de maneira racional e científica. Por quê? Os fatos espíritas, não é? Ou os fenômenos espíritas das manifestações mediúnicas, eles sempre existiram, não foram inventados com a doutrina espírita. A doutrina espírita passou simplesmente a dar uma interpretação racional para essas manifestações mediúnicas. Através da codificação, foi cientificamente catalogada, não é? E mostrado como é que funciona a mediunidade. Por isso que a doutrina espírita ela é caracterizada pelos aspectos científicos, né, filosóficos e morais, que devem ser sempre considerados quando nós estamos estudando o homem, tanto encarnado como desencarnado. Assim, alguns estudiosos, erroneamente, conceituam como a mediunidade como mediunismo, como se a doutrina espírita fosse apenas mediunismo. Lembremos que a palavra espiritismo ela foi criada por Allan Kardec, não é? Quando da codificação da doutrina, não é? E ela designa o quê? Uma doutrina, que é a doutrina dos espíritos, ditada pelos espíritos. E essa doutrina foi codificada com base em análise dos fenômenos mediúnicos. Então, Kardec ele analisou todos os fenômenos exaustivamente, juntamente com o esclarecimento que os espíritos traziam nas psicofonias e nas psicografias. Já a palavra mediunismo, que foi criada por Emmanuel, ela designa a mediunidade, porém em seu estado natural. Então, o mediunismo seriam as práticas mágicas ou religiosas baseadas nos fenômenos mediúnicos, sem a racionalidade. Com a visão racional e científica espírita, ela passa a receber a designação de mediunidade. Então, resumidamente, são a mesma coisa, porém, mediunismo é antes de ser racionalizado e estudado pela doutrina espírita, passando a ser denominado mediunidade. Os fatos mediúnicos são fatos espíritas, não é? Mas não são propriamente o espiritismo, porque os fatos mediúnicos
Eles são a matéria-prima, é aquilo que o Espiritismo busca, não é? Buscou para elaborar os seus princípios, tanto filosóficos, quanto científicos, quanto morais. Desde o tempo da selva, desde o nosso tempo de homens da caverna, até a civilização atual, esses fenômenos mediúnicos, né, eles sempre existiram. O homem da caverna presenciava espíritos, não é mesmo? Então, eles são um processo, esses fenômenos mediúnicos, eles são um processo normal de comunicação entre os encarnados e os desencarnados. Assim, meus amigos, se você vê alguém espritado, não é? Saiba que há toda uma ciência, não é? Que foi codificada e que pode explicar racionalmente este fenômeno. Ouçamos aí. O Espiritismo representa o momento em que o espiritualismo, superando as fases mágicas do seu desenvolvimento, atinge o plano da razão. Define-se no esquema cartesiano de ideias claras e distintas. E tem por objetivo especial o conhecimento das leis do princípio espiritual. E como doutrina moderna e de espírito eminentemente científico, o processo de restauração do prestígio perdido do espiritualismo diante do avanço das ciências. J. Herculano Pires, em o livro O Espírito e o Tempo. Esse tema foi rapidinho, não é? Era só para explicar a diferença de mediunidade e mediunismo, para que nós não nos confundamos mais. Obrigado a todos, boa quinzena aí para vocês, e sempre lembrando, mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Tchau, pessoal!